Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Dorival Júnior pediu reforços para o Corinthians. Dorival Júnior fala abertamente sobre o tema. Ele quer reforços para o timão. E o Coronado vai embora? Essa é a pergunta que não quer calar. Tudo indica que Coronado deve se despedir do Corinthians. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito. Aí, rapaziada, deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. Eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante, faz a diferença. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS para você agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você. É isso mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil aqui nos comentários fixados desse vídeo para você antecipar o FGTS e conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. E com muita agilidade, vamos às informações do Corinthians. É o seguinte, Corinthians oficialmente de férias. O Corinthians vai ficar 15 dias de férias, depois retorna para a preparação nessa intertemporada, nesse período em que o Campeonato Brasileiro está paralisado por causa do Campeonato Mundial de Clubes. E aí, o Corinthians vai se preparar para o jogo do dia 12 de julho, só no dia 12 de julho, daqui a um mês, portanto, contra a equipe do Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena. É o retorno do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Aliás, quero passar alguns números aqui do Corinthians em relação ao Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians está na 10ª colocação do campeonato com 16 pontos ganhos. São 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas até agora no Campeonato Brasileiro em 12 jogos disputados. Agora tem alguns números que deixam o torcedor preocupado, né? Sob o comando do Dorival Júnior, o Dorival Júnior está desde a 7ª rodada no comando do Corinthians. O Corinthians sofreu 15 gols em 12 jogos, o que o coloca como a 4ª pior defesa da competição, ao lado do Grêmio, Juventude, Sport e Fortaleza. Apenas Juventude, Sport, Fortaleza, Internacional e Vasco sofreram mais gols do que o Corinthians. Tá? Então, a defesa do Corinthians, de fato, é algo preocupante. Outro dado preocupante é o desempenho do Corinthians como visitante. Em 6 partidas fora de casa, o Corinthians empatou 3 e perdeu outras 3. Então, o aproveitamento do Corinthians como visitante no Campeonato Brasileiro, ele é muito baixo. O Corinthians tem que melhorar, então, a questão do aproveitamento fora de casa. O Corinthians, então, no Campeonato Brasileiro, 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 13 gols marcados, 15 gols sofridos. Aproveitamento em casa, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para o Fluminense. Dentro de casa, 72% de aproveitamento dentro de casa. Dentro de casa, na Neoquímica Arena, o aproveitamento do Corinthians é muito bom. Agora, o aproveitamento fora de casa, 3 empates, 3 derrotas. Apenas 16% de aproveitamento. É ruim o aproveitamento do Corinthians fora de casa. O Corinthians tem a 4ª pior defesa, como eu disse. Então, o Corinthians tem uma defesa que tem que melhorar bastante.
E é o segundo time que menos finaliza. Só o Juventude chuta menos do que o Corinthians. Embora o Corinthians tenha muita posse de bola, é o segundo time com mais posse de bola, tem 59% de posse de bola, atrás apenas do Flamengo. Olha que dado interessante, o Corinthians tem muita posse de bola. Apesar de toda esta posse de bola, o Corinthians é o segundo time que menos finaliza. Então são questões que o Dorival Júnior vai ter que melhorar nessa paralisação do Campeonato Brasileiro. Já houve uma evolução no jogo contra o Grêmio, mas o Corinthians vai ter que melhorar e muito nessa parada para o Campeonato Brasileiro. E o técnico Dorival Júnior pediu reforços. Ele quer reforços, já conversou com o Fabinho Soldado a respeito e quer reforços. Quer reforços principalmente para as pontas. O Dorival Júnior entende que o Corinthians não tem no elenco um jogador de ponta, um jogador de velocidade, um jogador que é capaz de quebrar as linhas adversárias com o drible, com a velocidade. Então, quer um jogador com essa característica, um jogador que atue pelas pontas, com velocidade pelas pontas. Essa é a prioridade no Corinthians. Mas além de um jogador de ponta, um atacante, né, com características de drible e velocidade, o Corinthians também deve buscar pelo menos mais um zagueiro, né, porque a defesa está muito ruim, um zagueiro para ser titular do Corinthians, um goleiro reserva, um meio-campista armador para fazer sombra para o Rodrigo Garro, ou para ser reserva do Rodrigo Garro, e um lateral direito. Né? Tanto é que o Corinthians esteve interessado, ou está interessado ainda, no Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo. São as posições que o técnico Dorival Júnior está pedindo para o Corinthians. Um atacante de ponta, um zagueiro, um meio-campista que faça a função do Garro. Há quem diga que o Corinthians também vai tentar contratar um outro volante. O zagueiro eu já disse, um lateral direito e um goleiro reserva. São carências do time do Corinthians. Agora o desafio, eu falo todo dia, né? Todos os vídeos eu falo praticamente a mesma coisa. O desafio do Fabinho Soldado vai ser o seguinte: como é que vai contratar sem dinheiro? Vai ter que buscar jogadores livres no mercado para tentar contratar os jogadores. E outros jogadores devem sair do Corinthians, né? O Corinthians quer enxugar a folha de pagamento, justamente para trazer essas novas contratações. E um jogador que pode sair do Corinthians é o Igor Coronado. O Igor Coronado ontem estava no banco de reservas. O Corinthians fez 4 alterações. O Dorival não fez a 5ª alteração. E o Igor Coronado não entrou em campo, né? Não entrou em campo. O Rodrigo Garro jogou os 90 minutos. Perguntado a respeito, o Dorival Júnior disse que foi opção. Foi apenas opção técnica, opção tática de não colocar o Igor Coronado em campo. Agora, coincidentemente ou não, o Igor Coronado só tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, no limite de 7 jogos. O jogador que fizer mais do que 7 jogos do Campeonato Brasileiro não pode se transferir para outra equipe do campeonato segundo o regulamento. Então, o Igor Coronado pode ainda se transferir para outra equipe do futebol brasileiro pelo limite de jogos. Ele só fez 6 jogos, meia dúzia de jogos até agora. Agora, dificilmente uma equipe do futebol brasileiro vai ter condições de contratar o Igor Coronado, a não ser o Flamengo, o Palmeiras, equipes que têm mais condições financeiras, porque o Igor Coronado recebe 2 milhões de reais de salários. Como é que vai fazer para você pagar esse salário todo do Igor Coronado? Existe a possibilidade dele receber uma proposta da Arábia Saudita. Ele jogou muitos anos na Arábia Saudita. E se isso acontecer, se ele receber proposta nesse meio do ano da Arábia Saudita, o Corinthians vai negociar o jogador que tem sido pouco aproveitado
pelo técnico Dorival Júnior. Já não era aproveitado pelo Ramon Dias e tem sido pouco aproveitado também pelo Dorival Júnior. Outros jogadores que podem ser negociados. O Breno Bidon deve receber uma proposta. Pelo menos é essa a expectativa no Parque São Jorge. O Corinthians vai ter que negociar jogadores para fazer caixa, para fazer dinheiro. Faz parte, está no planejamento financeiro do Corinthians fazer dinheiro com a negociação, com a venda de jogadores. E o Breno Bidon é o jogador que deve receber proposta do futebol da Europa. Pelo menos é essa a expectativa do departamento financeiro do Corinthians, da direção corintiana. O Breno Bidon, que é muito valorizado pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior adora o Breno Bidon, mas se pintar uma proposta, dificilmente ele vai deixar de ser negociado. Outra grande possibilidade, lembrando que a janela abre no dia 2 de julho, tá? A janela de transferências internacionais abre só no dia 2 de julho e vai até setembro. O Yuri Alberto pode receber uma proposta também, né? Existe essa possibilidade do Yuri Alberto receber uma proposta. O atacante corintiano pode receber uma proposta do futebol da Inglaterra. O Yuri Alberto, que se recupera de uma contusão na costela, né? Aliás, essa é uma péssima foto do Yuri Alberto, né? Uma péssima foto do Yuri Alberto, mas enfim, é o que temos nesse momento. E o Garro também pode receber uma proposta. O Rodrigo Garro, existe a possibilidade do Rodrigo Garro receber uma proposta. São os jogadores corintianos mais valorizados nesse momento. A direção do Corinthians espera propostas desses jogadores. O Fabinho Soldado já disse que a intenção da diretoria do Corinthians é segurar os jogadores, né? Permanecer com os jogadores, permanecer com o elenco, principalmente com o Yuri Alberto, principalmente com o Rodrigo Garro. Agora, com o Breno Bidon, dificilmente o Breno Bidon deixará de ser negociado se pintar essa proposta no meio do ano. Vamos aguardar. Esses 30 dias aí de intertemporada serão 30 dias muito importantes para que a gente apure os bastidores do Corinthians para trazer informações para vocês aqui a respeito das possibilidades de contratações do Corinthians e também de negociações do Corinthians. O Corinthians no mercado da bola nesta intertemporada, já que o campeonato está paralisado. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Me segue nas redes sociais. Deixe também o seu comentário. E faça parte do clube de membros do canal. Faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!